Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas, eu sou estudante do 10º período de Direito aqui do Unifoa. Eu estou aqui hoje com as alunas Maria Eduarda, com a Cíntia e com a Thalita e com a professora Tânia, para a gente poder aproximar um pouquinho mais vocês do direito do trabalho, para a gente poder falar um pouco sobre a uberização, sobre as plataformas digitais, que é uma maneira nova que está chegando de poder aproximar os trabalhadores dos empregados. E, Maria, começando, qual é a definição de relação de emprego? A natureza da relação entre trabalhadores e plataformas digitais, muitas vezes enquadrados como autônomos, é um ponto central de discussão, né? A legislação trabalhista tradicional, ela pode não se aplicar de forma adequada a essas novas relações de trabalho, o que gera aí uma certa insegurança jurídica. E, Thalita, essa relação de emprego, ela depende de uma certa subordinação ou ela tem algum tipo de autonomia? Então, mesmo sem os chefes, né, assim, físico falando, mesmo não tendo, esses empregados têm que seguir um sistema, tem regras, né, dentro das plataformas, e por isso mesmo que eles precisam dessa proteção do trabalhador. Entendi. Cíntia, de certa forma, elas possuem alguma proteção social, previdenciária? A falta do vínculo empregatício formal, né, ela gera um pouco do risco, sim, para os colaboradores, né, porque eles não possuem, né, os direitos trabalhistas, como férias, FGTS, entre os outros benefícios previdenciários. Então, em resumo, né, Lucas, elas não possuem qualquer proteção social ou previdenciária. Entendi. E elas têm alguma responsabilidade? Então, discute-se bastante a responsabilização das plataformas digitais por danos causados ou por violação dos direitos, né, desses trabalhadores, especialmente no que diz respeito à proteção de dados e à segurança do trabalho deles. E aí a gente vê muitos casos também de motoristas de aplicativo, né, que trabalham com Uber 99 e aí, às vezes, eles recebem um passageiro no veículo e aí o passageiro quebra alguma coisa, danifica o veículo e eles não têm qualquer respaldo, né? Eles não têm nenhuma garantia por parte aí da plataforma. E acaba que esse custo vai todo pro próprio trabalhador, Exatamente. Né? Um trabalho que já não é tão, né, bem remunerado, aí com todos esses danos acaba sendo um pouco prejudicial. Entendi. E como que é feita a regulamentação dessas plataformas? Então, a regulamentação dessas plataformas é algo que é muito debatido em diversos fatores, incluindo os trabalhadores da plataforma e também o poder público, porque é uma discussão sobre essa regulamentação do trabalho que está em andamento, com diferentes propostas, e em algumas cidades e países discutem sobre esse direito. Entendi. Quando a gente fala, então, em uberização, a gente está falando da mesma coisa? Sim, acredito que sim, porque a uberização, né, é um tipo de plataforma digital onde o colaborador ele acessa ali para conseguir ir atrás do seu sustento. Então, esse tipo de serviço, né, que é a uberização, ela é, sim, considerada como um tipo de plataformas digitais. Entendi. A palavra uberização, apesar dela ter o Uber no começo, ela não está falando só sobre os aplicativos de corrida, né? Tem alguns outros exemplos? Tem iFood. O Rap também, né? Porque a gente fala uberização porque é através dessas plataformas digitais, né? Igual a plataforma do Uber e do 99, que nós conseguimos acessar aquele serviço, né? E aí ele chega até a gente através de plataformas digitais. Então, a gente fala muito sobre esse fenômeno social que é a uberização, mas a gente não fala especificamente de plataformas só de corrida, Isso, né? só de corrida. A gente tem, como foi colocado, o iFood, o Rap, e todos eles, nenhum, né, com essa garantia, com esse respaldo ou com qualquer responsabilidade ou gerando qualquer tipo de vínculo empregatício com aquele colaborador. Entendi. E quais são os prós desse novo tipo de relação de emprego? Então, autonomia, flexibilidade de horário, alternativa para o desemprego, né? Porque muitas pessoas hoje em dia, com a falta, assim, de emprego, então, optaram por essa profissão. Porque, querendo ou não,
eu trato como uma profissão, porque só pela flexibilidade de horário, que, né, algo que te prende, sabe? Que você consegue trabalhar, você estipula o seu horário. É algo que inovou muito entre nós, né? Porque sempre trabalho fechado, a flexibilidade de horário e a autonomia que eles têm dentro das plataformas digitais mudou totalmente a nossa forma de pensar e valorizar também quem trabalha com as plataformas digitais. Outro ponto também positivo que eu gostaria de pontuar é a questão do superior imediato, né? O motorista de aplicativo, ele não tem ali um superior imediato, onde ele reporta, né, os acontecimentos. Então, ele meio que é o próprio chefe. Então, é um ponto positivo também para ele, em certo ponto, né? Entendi. Se tem prós, então eu imagino que também tenha contras, né? Pois é. E da mesma forma que que as meninas pontuaram, por exemplo, a flexibilização dos horários, ela tem uma parte positiva, claro, mas ela também pode ser prejudicial, porque para garantir uma renda mínima, às vezes o colaborador, ele acaba se submetendo a jornadas exaustivas de trabalho. E da mesma forma que né, bom não ter um superior hierárquico ali presente, também acaba ocorrendo a falta de transparência, né, entre a plataforma e aquele colaborador, que às vezes pode ser banido da plataforma, perdendo ali, às vezes, o seu principal sustento, né? Sem qualquer, assim, explicação. E aí a pessoa vai atrás de explicação e simplesmente não encontra, né? Porque você não sabe quem tá ali do outro lado, você não sabe quem tá controlando, né? Toda aquela máquina ali, que é a plataforma. Então, a gente tem também a precarização do trabalho, a gente tem a insegurança financeira, porque ao mesmo tempo que você tá ali, você consegue trabalhar. Mas aí, se você adoece, você não tem direito ao auxílio-doença. Então, assim, são uma série de coisas, né, que tem os seus pontos positivos, mas, claro, a gente tem os contras aí, e principalmente muito associados a essa falta, né, de caracterização da relação de trabalho, essa ausência da responsabilidade das plataformas, né? Então, os pontos negativos, eles falam muito mais alto do que os pontos positivos, né? Complementando a resposta da Maria, a gente também tem, assim, o colaborador, né, no caso, ele próprio paga o seu plano de internet, porque ele precisa utilizar a internet para aceitar as corridas. Ele não tem um auxílio jurídico, né, para o auxiliar quando for necessário. E, às vezes, é até injusto alguns acontecimentos. Assistência médica, como foi dito pela Maria, às vezes pode ser que aconteça algum tipo de acidente e eles não têm assistência médica nenhuma. Então, eu acho que os pontos negativos, eles falam muito mais altos. E complementando também o que a Maria disse sobre a jornada exaustiva, por mais que não tenha um superior, por exemplo, na plataforma de Uber 99, eles colocam metas. Você faz 800 corridas e você ganha tanto a mais. Então, faz com que o colaborador queira mais e acaba, sendo algo exaustivo, cansativo, em questão de insegurança financeira, que eu ouço também, né? Porque, obviamente, eu também uso o 99. Início do mês foi um mês bom. No final do mês já não é um mês com tantos movimentos. Então, assim, é uma insegurança financeira ao mesmo tempo que, início do mês eu fiz muito dinheiro. Em questão até de segurança para eles na parte jurídica, vou rodar, por exemplo, de madrugada. Traz um risco para você, colaborador, que está ali trabalhando, porque algo pode acontecer. E como também as corridas, elas vêm sendo cada vez mais barateadas, né? A carga de horário, ela se torna mais ainda exaustiva conforme eles vão fazendo as corridas, né? Entendi. E quais são as consequências dessa uberização? Uma das consequências da uberização é um aumento, né, da desigualdade social, que pode aprofundar, né, essa desigualdade, criando uma classe de trabalhadores precarizados e excluídos.
A gente também tem a dificuldade na organização dos trabalhadores, né? Então, por exemplo, a falta de vínculo, ela dificulta a organização desses trabalhadores, a classificação deles, né, para fins de busca dos seus direitos, né? E até pela luta, né, desses trabalhadores. Então, assim, quando os trabalhadores, né, dessas plataformas, eles vão buscando, eles têm que buscar os seus direitos, eles buscam o básico primeiro, que é, não, olha só, a gente quer a criação de um vínculo, para depois poder lutar, eu quero mais isso, eu quero mais esse direito, eu quero mais aquele outro direito. Porque, assim, tá muito aquém ainda de outros trabalhadores, né? E também tem a pressão por regulamentação, que também é uma consequência dessa uberização, justamente por isso, porque os trabalhadores, eles querem os seus direitos, eles querem continuar trabalhando com essas plataformas, né? Porque tem os prós, apesar de ter os contras, né? Mas eles querem continuar trabalhando e eles buscam cada vez mais legislação. Eles buscam, na verdade, um mínimo, né, de legislação, porque ainda não tem. Entendi. O que eu entendo, então, é que essa questão da uberização, hoje em dia, ela é muito complexa, porque tem pontos positivos e negativos, mas a gente precisa buscar essa questão do trabalho mais digno, com direitos, proteção social, sem abrir mão dessa flexibilidade e dessa nova tecnologia, né? Professora Tânia, tem alguma coisa para poder acrescentar junto com a gente? Então, o que eu gostaria de deixar claro, pelo que eu entendi, né, na fala de todos vocês, é que a uberização, quando se fala em uberização, fica fácil da gente compreender quando a gente pega, por exemplo, o motorista de aplicativo. Né, fica muito fácil, mas não se limita somente a essa atividade. E a tendência é que essa forma de trabalho, ou seja, acho que não é bem essa forma de trabalho. O fato é que está havendo e vai haver daqui para frente cada vez mais uma transformação na forma de exercício da atividade. Sim. De um modo geral, que não se limita somente aos motoristas de aplicativo. Não é isso? Sim. Então, esse era o ponto assim, crucial para a gente, quando se fala em processo de uberização, o que é isso? É um fenômeno que hoje está, na verdade, em diversas funções ou profissões. Não é isso? E uma outra relação também que a gente vê bastante hoje em dia é através de links afiliados, né? Que as pessoas estão o tempo todo vendendo e te oferecendo produtos e falando, não, mas compra aqui pelo meu link. Não, eles sempre têm link para qualquer coisa. Isso também é uma forma de uberização. Porque antes a gente precisava sair da nossa casa, ir lá e fazer uma compra, eu quero comprar isso. Ou até ir em um outro aplicativo, né, numa plataforma específica. Hoje não, hoje você está conversando com a sua amiga ali, se você colocar lá, e não sei o quê, quero comprar uma escova de dente. Já aparece para você o link da escova de dente, né? Ou a sua amiga mesma te manda, não, compra aqui pelo meu link, né? E ali ela já ganha uma contribuição pelo link gerado ali, né? Então, realmente, tá mudando muito, né? É muito além do Uber e do 99. Sim. E tem aplicativos até para você comprar mercadorias próximos ao vencimento. Tem um novo aplicativo que acho que é Food to Save, É, que Save. que E você hoje em dia compra para você tudo. os restaurantes, né, para eles não descartarem, então eles colocam alguns alimentos que ou estão mais próximos do vencimento ou então que esteticamente eles vieram com algum erro, eles te vendem mais barato para eles não terem que descartar. Gente, que interessante, é mesmo? Isso tudo dentro do fenômeno da uberização. Dentro do fenômeno da uberização. Tá vendo É um só? novo aplicativo. Pois tá vendo? Quanta informação que a gente tem? Por isso que o Ju Cidadania está aí, para trazer para vocês o esclarecimento necessário, né? E quanto à pacificação, isso já está pacificado? Não. Qual é a solução? Já existe uma solução acerca disso? Nossos tribunais têm se manifestado? Como é que está essa situação, gente? Me permite, se estiver te atropelando aí, que talvez essa seja uma colocação da sua parte. Não, para as meninas mesmo. Tem alguma pacificação, alguma coisa que vocês tenham visto sobre isso? Atualmente, assim, varia de tribunal para tribunal, mas algumas coisas, por exemplo, a responsabilidade das empresas. Na maior parte dos julgamentos, a empresa ela não é responsabilizada. Ele não responde solidariamente né, a pessoa. Por exemplo, um caso de Uber, por exemplo, uma pessoa, ela pega o Uber, vai lá, quebra o veículo, né? Se for atrás, né, ele não consegue nem respaldo da pessoa, às vezes consegue da pessoa, mas da própria empresa
não consegue, porque realmente não tem a responsabilidade. E o que é sempre alegado pelas empresas é isso, é a ausência de vínculo, justamente pela não tem a eventualidade, né? Porque eu vejo que eles buscam muito para poder ser considerados trabalhadores. Para ser considerado trabalhador, as empresas acabam alegando que não tem todos os requisitos, entendeu? Então, por isso que hoje em dia é muito complexo e ainda não tem algo formado certinho acerca do tema. Ainda existe pendência, né? Sim, é o que tem sido discutido com o poder público, mas não foi desenvolvido. É uma regulamentação Sim. específica. E é aquilo que a gente fala também, a gente falou um pouco no início, que como é uma nova forma, né, de prestar serviço, a gente não pode aplicar, e também não é adequado a gente aplicar a legislação trabalhista mais arcaica, podemos dizer assim, né, a essa nova forma de prestação de serviço. Por isso que a necessidade é para agora, urgente. pra ontem. Regulamentar. Urgente. Pois é, então a gente percebe nitidamente que os nossos tribunais estão sendo ainda omissos em relação a trazer uma solução para essa questão, que é de grande e vital importância para a nossa sociedade. Até porque hoje ninguém consegue mais ficar sem, por exemplo, se locomover sem pedir um motorista de aplicativo, né, que Sim. faça esse transporte. Hoje você consegue ficar no final de semana em casa sem pedir um lanche rápido, Não alguma tem coisa? como. Então, é óbvio que precisa haver uma solução. E eu acho até que nossos tribunais estão um tanto quanto tímidos, porque não dizer até mesmo omissos em relação Sim. a essa questão, não é? É verdade. Mas assim, também é um pouco compreensível, porque a partir do momento que eles colocam esses trabalhadores e estabelecem ali uma certa relação de emprego, né, os trabalhadores eles vão poder se organizar quanto trabalhadores para buscar os seus direitos. E aí vai ter que trabalhar mais, né? Porque aí vai dar o mínimo que eles querem para poder se organizar e poder lutar Buscar pelo por mais. condições mais dignas de trabalho. Mas realmente, como eu falei, é uma necessidade para ontem, né? E todo mundo merece. O princípio da dignidade da pessoa humana. Eu concordo com a sua fala, quando você diz que, na verdade, não dá para aplicar a nossa legislação de maneira tão arcaica. É preciso que haja realmente um processo de modernização e adaptação da nossa regra à realidade social que hoje está permeando entre nós, não é isso? Sim. Com certeza. Sim. Então tá ótimo. Bom, com isso nós encerramos nosso podcast. Gostaria de agradecer a professora Tânia, agradecer a FOA, agradecer ao NPJ por esse projeto incrível e agradecer as minhas colegas de turma. Boa noite. E eu não poderia deixar de agradecer a esses alunos que de forma brilhante se comprometeram na realização desse projeto que foi por eles mesmos criado, né? E o Escritório da Cidadania está aí à disposição no NPJ, com o NPJ, para trazer todos os esclarecimentos e elucidar todas as controvérsias e as dúvidas que a comunidade tenha, né? E é claro que nós contaremos com a presença dos estagiários, e eu não digo esses aqui, porque esses já estão no final de carreira, já estão saindo da faculdade, e eu desejo sucesso para todos vocês. Obrigada. Mas com certeza teremos outros estagiários do 10º período do curso de Direito que vão estar aí com a supervisão da professora aqui presente, para poder ajudar e contribuir aí com as dúvidas que a comunidade tiver em relação ao trabalho subordinado. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês, Cíntia, Thalita, Lucas, Maria Eduarda. Foi um prazer enorme estar com vocês aí nesse período todo que a gente teve juntos aí 1 ano e meio. Muito obrigada, desejo sucesso a todos vocês e eu espero que tenha atendido, pelo menos em parte ou em alguma parte, as expectativas de vocês. Claro. Muito Com toda obrigada certeza. pela atenção de todos. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Obrigada. E assim eu acho que a gente encerra esse 10º período, eu muito feliz e muito gratificada pelo comprometimento dessa turma. Foi um grande desafio, mas deu Foi. tudo certo. No final deu tudo certo. Graças a Deus. Obrigada a todos.